E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá bom? A gente vai dar início aí mais uma videoaula, tá bom? Da disciplina de História, onde nós vamos continuar aí, pessoal, finalizando, né? Já quase finalizando esse conteúdo muito importante, tá bom? Para os nossos estudos aí, a questão da Revolução Francesa, tá bom? A gente já viu aí, pessoal, nas aulas anteriores, né? As diferentes fases da Revolução Francesa, tá bom? E nessa videoaula especificamente nós vamos focar aí na questão do Império de Napoleão. A gente viu nas últimas aulas, né, pessoal, que a Revolução Francesa, que durou cerca de 10 anos, a gente viu que ela teve várias fases e uma dessas fases aí, pessoal, né, a penúltima, podemos dizer, uma das penúltimas fases, a última fase é a questão do diretório, né, onde nós tivemos ali a questão do golpe realizado por Napoleão Bonaparte e ele vai chegar ao poder, tá bom? E nessa videoaula, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho aí de como é que foi a questão desse Império de Napoleão Bonaparte, como é a importância aí da gente conhecer todas as características desse período da história francesa, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, passando aqui nosso slide, a gente já vai ver, né, pessoal, aqui, a respeito... Só um minutinho, que deu uma travadinha aqui. Aula ao vivo é assim mesmo, tá bom, pessoal? Então, a gente vai falar aqui, pessoal, da questão do Império de Napoleão, né? A gente vai ver, pessoal, vai entender que para esse império existir aí, teve que ter aí o apoio de vários grupos sociais, né? Economicamente privilegiados, em especial, galera, a alta burguesia, né? Que deu grande apoio a Napoleão e mobilizaram aí a sociedade para implementar um novo regime no ano de 1804, que foi, na verdade, o Império, tá bom? O Império de Napoleão. Então, esses grupos sociais, estamos falando aí de grupos economicamente privilegiados, tá bom, da sociedade francesa, mobilizaram aí outros setores da sociedade e fundaram esse império, o Império Napoleão, tá bom, de Napoleão, no ano de 1804, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver, né, que Napoleão aí meio que desiludiu grande parte dessa população, especialmente a população que vivia sofrendo muito com a crise social que estava na França, a questão da crise econômica, e Napoleão ali criou uma corte para acompanhá-lo e governou a França com mãos de ferro, ou seja, aí Napoleão se tornou, podemos dizer assim, entre aspas, né, um ditador, tá bom? Tal fato, né, significou um retrocesso do ponto de vista político, se considerarmos as conquistas da Revolução Francesa, ou seja, tinha sim ali tinha tido algumas conquistas, né, no caso, que foi tirar Luís XVI do poder. Luís XVI, que era um cara absolutista, governava a França ali de uma maneira única, só ele que mandava e desmandava, e quando Napoleão assumiu, na verdade, ele também fez a mesma coisa, né? Praticamente ele assumiu ali os mesmos moldes absolutistas de Luís XVI. Então, esse fato, pessoal, ele significou um retrocesso do ponto de vista político, considerando ali as conquistas, né, que nós tivemos durante a Revolução Francesa, que foi a questão de tirar Luís XVI do poder, a ascensão de alguns grupos políticos, né, como os jacobinos ao poder, e então essa questão de Napoleão governar a França com mão de ferro, isso significou aí um certo retrocesso. Porém, pessoal, essa questão aqui de Napoleão Bonaparte, né, ter esse governo nas suas mãos, centralizado, o seu governo representou para a França, pessoal, um período aí de prosperidade e estabilidade, né, visto a situação que a França vinha se encontrando nos últimos anos aí da Revolução Francesa, tá bom? Uma crise social muito grande, tá bom? E também a crise econômica, as pessoas passando fome, grande parte da sociedade.
apesar de Napoleão Bonaparte ter centralizado também o poder em suas mãos, a gente vai ver, tá certo, que Napoleão ele aí trouxe um período de prosperidade e estabilidade para a França. E quais foram o que foi que Napoleão fez, professor, para a França entrar nesse período de prosperidade e estabilidade? Nós vamos ver aqui. Bom, ele tomou aí uma série de medidas. A primeira delas, pessoal, foi favorecer aí a questão dos camponeses, né? Que assim puderam aumentar a sua produção e assegurar o abastecimento da população. Nós vimos que os camponeses viviam lá nos campos, né, passando muita fome. É uma classe social aí altamente atingida, que vinha sofrendo muito nas mãos de Luís XVI. Então, Napoleão Bonaparte aí tomou uma série de medidas, né, que pôde favorecer esses camponeses. Ele favoreceu também, pessoal, outros setores da sociedade. A gente viu que a sociedade francesa, né, possui ali vários setores, como também os sans-culottes, né? E ele aprovou, pessoal, um código comercial. Esse código comercial, na verdade, ele dava o quê? Uma segurança jurídica àqueles que desejavam desenvolver os seus negócios, tá bom? Implementou um código penal, né, pessoal? Que defendia todo o corpo de leis que regulamentavam penas judiciais, pondo fim a algumas arbitrariedades existentes nesse período, tá bom? Então, ele tomou aí essa série de medidas aí dentro do contexto social, econômico e também aí, podemos dizer, jurídico, né, da França. Então, isso trouxe, de certa forma, uma estabilidade muito grande para a França nesse período, tá bom? Passando aqui, né, pessoal, Napoleão Bonaparte, ele não deixou ali o seu desejo de conquistar novas terras, né, expandir, na verdade, o Estado francês, tá bom? Então foi nesse sentido, pessoal, que Napoleão, como a gente já viu, contou aí com o apoio de diversos setores da sociedade, ele começou a expandir, né? Contando com o apoio da população, Napoleão voltou suas atenções à expansão do Estado francês e iniciou guerras por toda a Europa. Aí isso daqui, né, pessoal, de certa forma, a gente pode até analisar que isso prejudicou muito Napoleão Bonaparte. Que a gente vai ver que numa dessas guerras ele vai sair derrotado e isso vai causar aí o declínio de seu império, tá bom? Então, ele iniciou revoltas, guerras em várias partes do território francês, em busca de expandir o seu Estado francês, visto com o apoio que ele tinha, né? Tinha um apoio muito grande da população, como a gente pontuou lá no início da aula, tá bom? Então, aqui, né, pessoal, Napoleão Bonaparte, é importante nós destacarmos também que ele, Napoleão Bonaparte, ele usou os mesmos ali recursos dos reis absolutistas, né? Ele usou aí, pessoal, a questão, né, de ele financiar muitos artistas naquela época para reproduzir imagens dele aí como sendo um grande general, um grande imperador, tá bom? Então essa é uma característica dos reis absolutistas daquele período, né? Muitos deles financiavam obras de artistas para quê? Para se mostrar, né, o sendo dono do poder, toda aquela questão ali de levantar o seu ego, tá bom? Então, Napoleão Bonaparte também se utilizou disso, né? Temos até essa figura aí muito característica, né? Que a gente vê em diversos livros de história, tá bom? Então, passando aqui, pessoal, a gente vai entender já quais foram os fatores, né, que levaram aí para a questão da decadência do Império de Napoleão. Como eu falei para vocês, pessoal, até não pontuei aqui, mas na aula passada nós já tinha abordado, quando se fala aí nessas série de medidas que foram tomadas por Napoleão para melhorar a França economicamente, socialmente falando, nós tínhamos visto, né, pessoal, a questão do bloqueio continental que Napoleão fez lá, onde proibiu ali diversos países de negociar, de comprar os produtos da Inglaterra, tá bom? Então, pessoal, a partir do momento que houve um fracasso desse bloqueio continental, foi um dos grandes motivos aí, né, que levou à decadência do Império de Napoleão. Tá bom? Então, as dificuldades militares na Espanha, uma das guerras também que Napoleão, visando expandir o território francês, realizou. Então, essa também foi aí um dos fatores que levou à questão da decadência do Império de Napoleão e também a invasão da Rússia, né, pessoal? Que foi uma invasão fracassada, tá bom?
a questão das guerras, aquilo que eu falei para vocês. De certa forma, a gente vai até entender que essas guerras, esse desejo de Napoleão em expandir o território francês vai acabar ali prejudicando, tá bom? O bloqueio continental, né, pessoal? Falando ainda do principal motivo aí também, dos principais fatores que ocasionou essa decadência do Império, o bloqueio continental, pessoal, ele não enfraqueceu a economia inglesa, pois a Inglaterra, adiantada que a França em termos industriais, não tinha dificuldade em contrabandear mercadorias mais baratas e de qualidade, tá bom? Então a questão do bloqueio continental, né, que nós vimos que a França, né, em si, de Napoleão Bonaparte, que iria lá enfraquecer a industrialização, a crescente industrialização, tá bom, da Inglaterra, e esse bloqueio não teve de fato sentido algum, porque a Inglaterra conseguia aí contrabandear essas mercadorias, tá bom? Então, esses fatores aqui, pessoal, são bem interessantes para a gente entender, tá bom? A questão aí das guerras realizadas por Napoleão e muitas derrotas, né? Consequentemente, muitos gastos que ele teve, e a questão do fracasso do bloqueio continental, tá bom? E, pessoal, a gente vai ver que após aí, né, pessoal, essa questão desses fracassos, Napoleão Bonaparte vai perder o poder na França, vai retornar à França um governo ligado a Luís XVI. Porém, pessoal, durante o seu exílio, durante lá a questão da derrota de Napoleão Bonaparte para a Rússia, né, onde ele teve ali uma invasão fracassada, Napoleão vai meio que se exilar, tá bom? E quando ele se exila, vai retornar ao poder na França pessoas ligadas a Luís XVI, ali querendo já estabelecer um governo absolutista novamente na França, dos moldes de Luís XVI. Contudo, pessoal, nós vamos ter aí um período chamado Governo de 100 Dias, que vai marcar o que? A volta de Napoleão ao poder após o exílio, tá bom? Contudo, ele ficou no poder, pessoal, somente pouco mais de 3 meses. Isso ficou conhecido como Governo dos 100 Dias, tá bom? O seu império vai chegar ao fim, pessoal, no dia 18 de junho de 1815, na Batalha de Waterloo, tá bom? Então, galera, esse governo aí de 100 dias de Napoleão Bonaparte, ele vai trazer todo um aspecto interessante. Nós vimos que as guerras fracassadas de Napoleão Bonaparte, tanto na França e na Rússia, elas foram fatores que colaboraram para a decadência. E durante esse período, Napoleão, numa dessas derrotas, Napoleão vai se exilar. E quando ele retorna ao poder, pessoal, ele tem um apoio ainda da população francesa muito grande. E as pessoas lá ligadas a Luís XVI, que estavam no poder na França nesse período de exílio de Napoleão, eles vão fugir, né, da França devido ao grande apoio que ele tinha da população. Ele vai retornar ao poder nesse governo conhecido como 100 dias e o seu império vai chegar aí ao fim em junho de 1815, tá bom? Então, galerinha, esse daqui foi a nossa videoaula, tá bom? A gente viu aí todas as características do Império Napoleão, tá bom? Revolução Francesa. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aí nossos estudos, tá bom? Ainda falando um pouquinho a respeito dessa questão da Revolução Francesa, concluindo o nosso conteúdo, tá bom? Eu quero deixar aqui um abraço a todos os alunos do 8º ano da Escola CS, em especial todos aqueles que estão participando, tá bom? Das videoaulas, estão participando aí de responder às atividades, tá bom? Então, conto com o apoio de todos vocês. Os que não estão participando aí, quero convidá-los, né, a participar, tá bom? E deixar aqui o meu abraço para todos, tá bom? Então, até a próxima videoaula.